ano 2217. Nas ruínas do planetoide Tobler 9 está o agente que pode ser a salvação das vidas de bilhões de seres humanos. Porém, o antigo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Weyland-Yutani é um lugar que abriga segredos obscuros. Segredos que podem estar muito além de uma infestação de xenomorfos. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é Sora e hoje vamos falar sobre a nova saga de Alien que está se iniciando agora nos quadrinhos da Marvel. Após o encerramento do arco Bloodlines, onde conhecemos a história do ex-fuzileiro Gabriel Cruz e a invasão no Santuário dos Spinners, no arco Sanctuary, a Marvel iniciou agora a saga Alien Icarus. Esta ainda com o roteiro do Philip Kennedy Johnson, mas agora com artes do Julius Outa e cores pelo Yen Nitro. O Julius, aliás, é um artista daqui de São Paulo e compartilhou algumas informações de bastidores e materiais exclusivos para vocês, fãs de Alien que acompanham o Central Pandora. Portanto, agora se preparem para conhecer o time de aço e o terrível destino do planeta Tobler 9. Ainda acompanhando a linha das histórias anteriores de Alien da Marvel, essa nova saga continua nos anos 2200. Ela acontece não apenas depois dos dois primeiros filmes, não mencionando o terceiro, mas também após as histórias dos arcos Bloodline e Sanctuary. O quadrinho começa nos apresentando o cenário de Tobler 9 no ano 2205, época em que o planetoide abrigava um centro de pesquisa e desenvolvimento tecnológico mantido pela nossa velha conhecida Weyland-Yutani, um local onde investidores e inovadores podiam conduzir os seus projetos sem qualquer restrição, que oferecia um ambiente livre da interferência de governos e até mesmo da opinião pública. Porém, um dia, durante uma grande conferência, algo acontece e nós vemos uma situação de pânico, pessoas apavoradas tentando entrar em um trem para fugir dali e fuzileiros a serviço da Weyland-Yutani tentando impedir essa multidão de entrar nos veículos, que eram destinados para pessoas do alto escalão. De repente, um fio de ácido cai do teto, danificando a arma de um desses fuzileiros, e então aliens saltam sobre os soldados, atacando e fazendo eles em pedaços. Em seguida, a trama avança para o 2217, para o planeta Europa 5. É nesse lugar paradisíaco e inusitado que vivem Freyja, Nora, Seth, Eli e Astrid. Indivíduos que se isolaram ali em busca de paz. Paz que logo é interrompida quando soldados chegam lá repentinamente, atacando a Freyja e os seus companheiros. Ao confrontar os invasores, ela percebe que se tratavam de soldados orgânicos, ou seja, humanos, que não estavam ali para matar eles exatamente. Nas suas armas, eles tinham munições de cargas elétricas que tinham como função paralisar seres sintéticos. Sim, porque aquelas pessoas eram, na verdade, sintéticos de combate que foram para esse planeta viver livres dos seres humanos. E o motivo desse isolamento foi o constante tratamento inferior que os humanos davam para os sintéticos nos tempos em que eles trabalhavam juntos. Indo até a base, de onde a ação estava sendo coordenada, os sintéticos encontram um velho conhecido, o general George Mart, que estava ali por um motivo verdadeiramente urgente. Como ele sabia do histórico nada favorável que existia entre humanos e sintéticos, e para piorar tudo já tinha vacilado com aquela equipe 2 vezes, o general tinha achado melhor falar com eles enquanto paralisados, porque ele acreditava que só assim os androides iam ouvir o que ele tinha para dizer. Mas enfim, agora já estava todo mundo lá, de qualquer jeito, então ele decide implorar pela ajuda da sua antiga equipe. O general conta que naquele momento, os Sistemas Unidos tinham naquela área um total de 25 colônias que abrigavam 1,4 bilhões de seres humanos. Sistemas Unidos, para quem não se lembra, é aquele governo que nós vemos no Alien a Ressurreição. Ele é resultado de uma unificação entre as Américas Unidas e outras grandes potências terrestres, mais algumas colônias independentes.
Demeter-2. Um dos lugares mais importantes entre essas colônias dos Sistemas Unidos era o complexo agrícola em Demeter-2, porque ele era o maior entre todos e por isso era a maior fonte de abastecimento da grande maioria das colônias. Só que há 2 semanas atrás, um reator nuclear em Demeter-2 tinha sofrido uma falha gravíssima e milhões de pessoas foram expostas a níveis altos de radiação. Por conta das circunstâncias, seria impossível para eles resgatarem todas as pessoas desse planeta, e a perda de Demeter-2 iria causar uma crise econômica e alimentícia que afetaria todas as colônias. Para conter essa situação, eles precisariam de uma coisa que estava lá em Tobler 9, que, como nós vimos lá no início, é um lugar de histórico complicado. O pessoal dos Sistemas Unidos já estava ciente de que nesse lugar a Weyland-Yutani tinha uns projetos bem obscuros que envolviam armas químicas e biológicas, patologias nanotecnológicas, experimentos com gene extra-humanos e todo tipo de coisa ruim. E o serviço de inteligência deles tinha descoberto que organismos que eles tinham na divisão de armas biológicas haviam sido a causa do incidente que deixou todo o planeta em ruínas. Assim, os sintéticos questionam então o que os Sistemas Unidos queriam em Tobler 9. E aí o general revela que um dos projetos secretos da Weyland-Yutani era um tipo de agente biológico que seria usado no seu pessoal de defesa. Esse agente conseguiria trazer vários benefícios para o corpo com uma única aplicação, e um desses benefícios era uma resistência a níveis mortais de radiação. Infelizmente, eles ainda não tinham total certeza sobre a eficácia desse soro, mas caso ele fizesse o que prometia, eles poderiam manter Demeter-2 em operação e ainda salvar as vidas das pessoas que foram expostas à radiação. Só que por conta da infestação, seria inviável enviar uma equipe de humanos para o planetóide. Os xenomorfos acabariam com todo mundo em questão de segundos. Então a ideia dele era enviar para lá o time de aço, porque normalmente esses alienígenas não atacavam sintéticos quando não eram atacados diretamente por eles. Sem muita empatia com a situação dos seres humanos, os sintéticos recusam a missão inicialmente. Eles tinham aposentado o time de aço e os humanos que resolvessem seus próprios problemas. Mas então o general conta que o Conselho de Segurança dos Sistemas Unidos tinha feito uma proposta. Se eles concordassem em fazer parte dessa missão, o governo aceitaria qualquer sintético que quisesse como um cidadão pleno dos Sistemas Unidos. Dessa forma, a relação entre humanos e sintéticos poderia mudar para sempre. Mas será que valia a pena? Ao que tudo indica, um dos pontos interessantes dessa história vão ser justamente os dilemas que os sintéticos vão enfrentar ao se envolverem nessa missão dos seres humanos. Porque dessa vez, eles vão estar nessa por interesses próprios. Ao invés de colocar sintéticos com as suas funções muito bem direcionadas, como o Ash, que era totalmente obediente à corporação, ou aqueles como o Bishop e a Cal, que priorizavam proteger os seres humanos, aqui nós teremos personalidades mais autônomas e que podem até entrar em conflito entre si. É uma coisa mais na linha do David de Prometheus, que explora, essa relação conturbada entre criação e criador, colocando esses sintéticos com atitudes muito mais humanas. Nesse caso, nós temos aqui sintéticos que querem ser vistos como mais do que meras ferramentas, que querem ser tratados com dignidade. Mas aí fica no ar a dúvida entre os Sistemas Unidos estarem enxergando eles apenas como ferramentas ou estarem realmente dispostos a acabar com essa relação tão complicada entre as duas espécies. Por fim, mesmo com a relutância de alguns dos seus companheiros, a Frigga pede mais detalhes sobre a missão. Então o general conta que, de acordo com os registros que eles encontraram, a companhia tinha sintetizado parte desse agente biológico a partir do organismo que tinha causado a infestação. Seu objetivo seria encontrar um tipo de ovo alienígena, que, como nós sabemos bem,
também não é um bom sinal. Na primeira edição dessa nova saga de Alien da Marvel, nós fomos apresentados a esse cenário que abre um leque de possibilidades muito interessante, porque ele era um lugar onde aconteciam experimentos e eram criadas tecnologias dos mais diversos tipos, e também conhecemos os grandes protagonistas, que são os sintéticos do Steel Team, né, que é o time de aço. Além de antecipar um ambiente hostil, com seja o que for que era criado nesse planeta, esse início indica ainda a presença de experimentos explorando a mistura de genes de seres humanos com de xenomorfos, o que já surgiu como um tipo de profecia lá na primeira história, né, com aquelas visões da mulher xenomorfo, e vem se desenvolvendo agora como uma possibilidade real com esses experimentos da Weyland-Yutani. Apesar de ser uma história que aposta em muitas coisas novas em questão de temática, colocando as vidas dos seres humanos praticamente nas mãos dos sintéticos, a equipe criativa buscou referências tanto nos filmes clássicos quanto nos mais modernos para criar esse novo cenário. O artista Júlio Zotta comentou que uma das coisas que o Philip Kennedy Johnson pediu para ele durante a fase de pré-produção do quadrinho foi buscar referências nos conceitos originais do Giger para o Alien de 79 e, sempre que possível, usar isso nos ambientes que tivessem a presença dos xenomorfos. Apesar de Tobler 9 não ter aparecido muito nessa primeira edição, nós certamente veremos muito dessa influência nas continuações, que vão acontecer em sua maior parte no planeta já infestado. E não apenas isso, mas também foram incluídas algumas referências mais sutis ao artista, como o nome do planeta Tobler 9, que é uma homenagem a Lee Tobler, atriz suíça que foi uma grande musa inspiradora do Giger. Um outro ponto que teve uma atenção muito especial foi a criação dos sintéticos protagonistas. Antes mesmo do roteiro começar a ser escrito, de fato, o Julius recebeu uma descrição geral dos personagens e do que aconteceria ao longo desse arco. E a partir disso, ele concebeu os personagens com os trajes de civis que não aparecem nessa primeira edição. Inicialmente foram criados os conceitos da Freyja e do L, e depois uma versão modificada de um conceito não aprovado da Freyja se tornou a Astrid, e uma versão não aprovada do L foi modificada para se tornar o Set. O último dos sintéticos a ser criado foi a Nora, que teve seu visual elaborado depois que o roteiro já estava pronto. Ela aparece nesse último sketch, onde eles já estão com os seus novos trajes de civis, que, segundo Ota, foram criados com base nas roupas do filme Prometheus. Um detalhe curioso é que a Freyja e o L aparecem nas capas das edições 2 e 3 usando as roupas dos conceitos originais do Ota. Isso porque, como as artes das capas são feitas com mais antecedência, o artista Bjorn Barentz, que ficou responsável por essa parte, usou justamente esses conceitos iniciais na sua criação. Bom, eu não poderia encerrar esse vídeo sem agradecer ao Júlio Zotta por ter compartilhado essas informações super bacanas sobre o quadrinho com a gente, e eu curti bastante esse início. Eu achei que o Philip Kennedy Johnson evoluiu muito como um roteirista da franquia, e eu estou bastante curiosa para ver o que vem por aí, neste que a Marvel já anunciou que vai ser um dos ambientes mais hostis do universo conhecido. Infelizmente, nós ainda não temos nenhuma informação sobre a chegada desse quadrinho aqui no Brasil, mas vamos ficar de olho na editora Panini, pedir para eles, né? Porque quem sabe, vendo interesse nesses materiais de Alien e de Predador, eles não trazem essas histórias pra gente. Precisamos de novos materiais de Alien e Predador vindo pro Brasil, né, gente? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse review, e para muito mais Alien e outros universos da ficção científica, é só continuar com a gente aqui no Central Pandora. Muito obrigada a todos que assistiram e nos vemos por outras galáxias.